Sejam bem-vindos à Semana da Transformação. Essa aqui vai ser a nossa segunda live das 10 lives totais que a gente vai ter de segunda a sexta ao meio-dia aqui nesses canais, tá? E o assunto de hoje é como os hábitos diários, eles, na nossa casa, eles potencializam, né, a gente alcançar os nossos objetivos, tá? Então, vamos primeiro falar dos recadinhos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante e eu vou explicar um pouco mais para vocês como que é possível a gente falar de decoração e de casa e de hábitos ao mesmo tempo. Olá, Márcia, tudo bem? Uma boa tarde. Gente, quem não se inscreveu ainda no Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida, vai ser um evento 100% online gratuito no dia 12 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E a gente vai falar dos elementos da neuroarquitetura, dessa área que estuda os efeitos do ambiente na nossa mente, né? Na mente dos seres humanos. E eu vou falar para vocês quais são alguns daqueles elementos que trazem maior bem-estar, maior cura, né? Coisas boas para a nossa vida, tá? Então, quem quiser participar, é só entrar no meu perfil, vai ter lá o linkzinho, você entra, você clica lá, você se inscreve, porque como eu falei, é gratuito, é online, ou seja, você não tem desculpa, pode assistir da sua casa, pode, né, da hora, assim, sentadinha, sem precisar se arrumar e etc. Então, pronto, tá fácil e vai trazer real transformação na sua vida. Como eu falei, quem me acompanha, quem participa das aulas, sabem que eu gosto muito de, assim, eu acredito que quando a gente fala sobre neurociência aplicada para interiores, é muito importante que a gente entenda que isso vai muito além do que está físico, do que é bonito, do que está na moda na decoração, de juntar 3 potinhos juntos e ver se eles combinam, de combinar somente cores sem pensar muito profundamente nela. A gente pensa os efeitos, né? E na minha opinião, o ambiente, ele é muito além do que o físico, do que acontece em volta da gente. Ele também está na nossa vivência desse espaço, de como a gente convive com esse espaço que a gente vive, né? E por conta dessa convivência, por conta da gente viver boa parte, né, do nosso tempo ali em casa, hoje em dia principalmente, né, gente, porque a gente tá ali meio preso dentro de casa, a gente precisa sim se preocupar em como a gente vai fazer essa vivência para ela ser mais saudável. E isso a gente faz através dos nossos hábitos, tá? Um estudo feito na Universidade de Duke mostrou que 40% aproximadamente do nosso dia, das nossas atitudes diárias, elas têm a ver com os nossos hábitos, ou seja, a gente faz automaticamente, a gente faz sem pensar, e isso é o que está gerando os resultados que a gente tem hoje, tá? Olá, boa tarde! E isso é o que está impactando nos resultados que a gente tem hoje. Então, se a gente não está, de repente, ainda conseguindo encontrar aquilo que a gente quer, se a gente não está conseguindo focar nos nossos objetivos, se a gente não está, se a gente está sentindo que a gente está muito ali parada, procrastinadora, que a gente não consegue evoluir, a gente precisa olhar para esses hábitos, porque eles são 40% do que acontece no nosso dia, das nossas atitudes. Então, a gente precisa avaliar que hábitos a gente precisa adicionar para melhorar a nossa vida, seja saúde, seja bem-estar, seja elementos. Eu vou falar depois de alguns objetivos que me passaram quando eu perguntei uma vez no Stories. E a gente precisa entender se os nossos hábitos estão levando a gente para lá ou não. Porque é muito comum a gente querer um objetivo e a nossa casa ser totalmente contrária a ele, tá? Ela não favorecer em nada a gente alcançar esse espaço. Olá, querida, tudo bem? Então, eu não tô falando de algo que é muito pouco e pequeno. Se a gente quer alcançar objetivos, seja ele qual for, a gente precisa muito pensar nesses nossos hábitos diários. A gente precisa muito, porque 40%, gente, chega perto da metade. Imagina que a gente passa metade da nossa vida no piloto automático, repetindo aquilo que a gente faz todos os dias, tá? Muitos desses hábitos, eles são meio que inconscientes. A gente não parou para pensar e adicionar eles na nossa vida. Eles simplesmente surgiram. E muitas vezes a gente nem sabe por quê que eles estão lá, né? Então, rever esses hábitos, entender esses hábitos e tentar trabalhar junto com o nosso espaço para favorecer a substituição desses hábitos que são, de repente, prejudiciais ou o fortalecimento de hábitos que a gente quer adquirir para a gente colocar no nosso dia, vai levar a gente além. Por quê? Porque os hábitos, eles são ações que a gente toma sem pensar.
Você escova, você não precisa muito parar para pensar assim, ixi, será que eu preciso, tipo assim, agora eu preciso parar tudo para escovar meus dentes. Normalmente é tão automático que tem dia que você fala assim, nossa, eu acho que eu acordei e nem escovei meus dentes hoje. E aí você para pra perceber, você vai olhar ali na pia, você vê que sua escova tá molhada, tá no cantinho, enfim. Porque é automático, você não precisa pensar em escovar os dentes normalmente. Aquilo acontece e você nem percebe. Quem nunca até teve um dia que teve que mudar, sei lá, a sequência do dia e acabou indo na direção do hábito e percebeu que não era aquilo. Porque, sei lá, tem o hábito de ir pro trabalho depois que toma café. Aí foi sair de casa, se pegou lá no trabalho, mas na verdade era sábado. Ele tinha que ir pra casa de um amigo que ele combinou qualquer coisa. Né? Todo um exemplo em vão aqui. Isso acontece. Então, quando a gente pensa em hábitos, a gente está pensando numa atitude que vai entrar meio que na nossa rotina de forma automática. E esse é o poder do hábito de destruição ou de sucesso, tá? Olá, Elis! Por quê? Porque, gente, se ele é automático e ele é destrutivo, ele é um hábito que está nos prejudicando de alguma forma, a gente não está dando conta e ele está entrando na nossa vida e a gente está repetindo ele todos os dias para sempre. Agora, quando a gente tem hábitos, só que agora quando a gente tem consciência dos hábitos que a gente tem, a gente consegue moldar e pensar e falar assim, esse hábito, ele eu quero mudar, então eu vou colocar e adquirir outros hábitos, porque quando eles se tornarem hábitos, você não vai mais precisar se esforçar para aquilo acontecer na sua vida. Aquilo vai acontecer naturalmente, aquilo vai acontecer automaticamente, aquilo vai fluir para o lugar que você quer, tá? Se você estiver andando em direção àquilo que você quer, como? Vamos tentar pensar dessa maneira. Olá, boa tarde. Vamos tentar pensar dessa maneira aqui, gente. Vocês querem ir para algum lugar X. E aí vocês estão saindo da sua casa, vocês vão a pé. Bom dia, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vamos supor que você está saindo aí da sua casa e você vai para algum lugar a pé. Tanto faz. O lugar não é nem tão longe, tá? Você vai sair andando sem prestar atenção para qualquer direção? Não, normalmente você vai ver aonde você quer chegar. E aí você vai pensar o caminho que você vai ter que pegar para ir para lá. Quando você sabe, mesmo que, sei lá, aconteceu alguma coisa no caminho, você encontrou um amigo que te parou, você decidiu passar em outro lugar e etc. Mas se você está indo em direção àquele lugar, você sabe que cedo ou tarde você vai chegar lá. É essa a questão do hábito. É a gente posicionar onde a gente quer chegar e a gente começar a colocar nos nossos dias os pequenos hábitos que vão levar a gente para esse lugar. Porque são os hábitos do dia a dia, esses pequenos e não atitudes enormes. São esses pequenos do dia a dia que vão levar a gente a alcançar cada vez mais longe o nosso espaço, tá? Tudo bem, Van? Espero que esteja tudo bem por aí. Então, por exemplo, você quer fazer ginástica todo dia. Talvez você deteste ginástica e no começo, talvez isso seja muito difícil para você, né? Você fala assim, eu não gosto. Aí quando você vai, porque você precisa criar uma força de vontade meio consciente para ir, né? Quando você não gosta de alguma coisa. Aí o seu cérebro fica mandando coisa assim, gente, mas pra quê? Fica em casa só hoje. Ai, desencana. Ontem você já nem foi. Que diferença vai fazer hoje? Tipo, fica mandando umas mensagens assim, bem desestimuladoras, né? Bem que deixa a gente bem desanimado. E aí, você se esforça, né? Você passa dessa fase e vai. E aí, você vai 1, 2, 3, sei lá quantos dias, e de repente aquilo se torna tão automático na sua vida. Se você encaixou como um hábito legal, assim, se você conseguiu encaixar dentro da sua rotina de uma forma bacana, da sua casa, se você favoreceu todo o espaço ali para aquilo acontecer, você vai perceber que uma hora você vai estar na academia. Tipo, quando seu cérebro começar a querer dar desculpa para não ir para academia, você já está lá na esteira andando. Aí você já fala assim, cara, eu já tô aqui, não vou embora agora, vou ficar, né? Vira automático. Isso é muito interessante do hábito. Tá? Quando a gente vê, a gente já tá acontecendo. Então, a gente precisa ter essa nossa consciência dele, tá? Então, entender quais são nossos objetivos e os hábitos que podem levar a gente para lá e o que o nosso ambiente vai poder trazer pra gente chegar nesse lugar, isso tem um grande efeito, tá? Um exemplo muito pequeno de um hábito muito pequeno que eu não tinha, beber água, né?
e é essencial para a vida, não tenho o que dizer, mas eu bebo muito pouca água. Eu esqueço de tomar água, eu passo o dia sem, eu não percebo que eu tenho sede. Eu tô tão habituada, o hábito, eu tô tão habituada a não tomar água, que quando eu estou no meu dia a dia, muitas vezes eu só vou lembrar que eu não tomei água à noite, quando eu já vou dormir, porque eu tenho uma garrafa do lado da minha cama. Ó como aí eu consigo me lembrar. Então, o que eu faço sempre? Sempre quando vocês estão aqui, vocês até às vezes me vêm bebendo água, porque eu deixo minha garrafa cheia de água aqui. Eu lavo, encho, ponho aqui. Lavo, encho, ponho aqui. E ela está num lugar estratégico, porque toda vez que eu sento para trabalhar, eu olho minha garrafa e acabo tomando. Então, aquilo se torna um hábito. Hoje, eu já tô com um pouco mais de hábito do que há um tempo atrás, quando eu comecei essa estratégia da garrafa. Sabe, hoje é um pouco mais fácil, a ponto de eu não precisar só me lembrar quando eu sento aqui. Eu sinto sede, eu comecei a perceber isso, tá? Então, aí que está a relação entre o hábito e a nossa casa. É a gente favorecer esses hábitos. Eu não tinha hábito de passar protetor solar. Eu comecei a deixar meu protetor solar num lugar óbvio, que quando eu acordasse, fosse escovar meus dentes, eu já passasse o protetor solar, tá? Depois de um tempo, você pode até mudar de lugar se você quiser, porque se torna um hábito. Então, você vai atrás disso e vai buscar. Mas no começo, se ele estiver lá escondido, por mais que você queira muito passar, você vai esquecer, tá? E aí isso vai acumulando, você vai acabar não fazendo, tá? Então, como a gente trabalha aqui um poder muito forte da influência do ambiente na nossa vida, gente, no nosso dia a dia, em quem a gente é, a gente precisa entender que o hábito e o ambiente, eles nunca são desassociados. A gente precisa criar isso e facilitar isso, tá? Então, veja bem, sabe? Adianta, por exemplo, você decidiu que você vai fazer uma dieta. Você decidiu que você quer, sei lá, comer melhor, ser mais saudável, de quebra emagrecer, né? Então tá. Aí você vai lá, pega lá, ou fala lá com a nutricionista, ela te manda ali o que você pode ou não comer, você chega na sua cozinha. Sua cozinha tá toda bagunçada, cheia de porcaria, de comida, porcaria. Essas comidas todas meio que à mão, em cima da bancada. As comidas boas que você comprou, você acabou guardando tudo no armário ou no fundo da geladeira. A sua cozinha é super bagunçada, você não encontra nada que você precisa lá dentro. Você não vai conseguir levar. O estresse da sua dieta não vai ser só pela comida que você mudou, pelo hábito alimentar que você quer mudar. Vai ser porque você não consegue introduzir por conta da bagunça do espaço. Por conta do espaço não está favorecendo. Isso é tão importante, isso é tão forte, que hoje em dia tem nutricionistas, por exemplo, maravilhosas, que falam muito mais da cozinha, da rotina e do seu hábito antes de chegar a falar nos alimentos. Ela te posiciona, ela te mostra, porque ela sabe que o resultado maior, ele não está necessariamente no que, não que não esteja no que você come, óbvio que está, mas você só vai conseguir chegar nesse resultado daquilo que você come, de comer coisas saudáveis, etc., se você tiver um ambiente que favoreça isso. Ou elas sabem que se o ambiente favorecer isso, vai ser mais fácil e mais prazeroso para você, tá? Oi, Fê, tudo bem, querida? Oi, Gi. Acho que ela tá... Enfim. Então, veja bem, gente, o que eu falei para vocês mais ali no começo. Os nossos hábitos, eles têm relação com 40% das nossas atitudes diárias, ou seja, quase a metade da nossa vida a gente está no piloto automático, a gente está nos hábitos, né? A gente está vivendo dentro desses hábitos, dentro de coisas que acontecem praticamente todos os dias, tá? Então, a mudança que você deseja, ela está no hábito que você ainda não adquiriu. Tá? É importante você entender isso. Mais do que a mudança que eu desejo está na atitude em si, de comer melhor, de ir para academia, ela está no hábito que você não adquiriu. Você só vai ter um resultado expressivo na sua vida, na área que você escolher, no objetivo que você escolher, se os passos para chegar nesse lugar, eles estiverem intrínsecos ali nos seus hábitos diários. Tá? E normalmente a gente inicia isso dentro de casa, tá? Normalmente a gente prepara isso dentro de casa, a gente pensa isso dentro de casa. Então, é muito importante a gente pensar
nisso em conjunto, tá? Uma coisa que eu percebi quando eu tava colocando o método Decura em prática, quando eu fui trabalhando, né, porque o método nunca surge de um dia para o outro, ele vem e a gente testa, e aí a gente tem um retorno, a gente testa, é que até um certo momento eu falava muito, ou eu trabalhava muito, né, os projetos, a parte física eu entregava e eu falava assim, tchau, né? E chegou um momento que eu percebi que eu precisava falar sobre esses hábitos naquela casa para as pessoas, porque era ali que estava a chave, o diferencial que fazia ela perceber a diferença na vida dela daquele espaço, tá? Muitas vezes isso acontece meio que sem querer, assim, tipo, você faz algumas mudanças, tipo, sei lá, eu dei um exemplo bem simples, que eu tenho essa garrafinha bonitinha, decorativa, em cima do meu home office, que fica no meio da minha sala, como vocês podem perceber. As pessoas vêm, elas enxergam tudo isso, então eu comprei uma bonitinha para ficar na minha frente, porque isso favorecia eu começar a beber água, porque eu não bebia tanta água, eu não bebia nada de água, a gente tinha dia que eu não bebia, tipo, vocês terem uma noção. Isso acaba se tornando, de certa forma, automática, porque eu vejo, só que assim, eu preciso me propor alguma coisa, ser consciente, eu preciso tomar mais água, então eu vou deixar a garrafa aqui, toda vez que eu olhar para ela eu vou tomar água, porque senão eu não me lembro, tá? Então você tem que ter essa consciência, mas de certa forma tá ali, quando eu vejo a garrafa já era natural para mim pegar e tomar um golinho. Então às vezes só essa mudança física, o hábito já nasce. Mas é sempre importante a gente ter essa consciência para a gente colocar, né? Para a gente começar. Então, eu vou falar de um exemplo que eu amo e do poder da influência do ambiente nos nossos hábitos diários. Eu tinha uma cliente que ela tinha ansiedade e ela tinha, por conta da ansiedade até, que é muito comum, compulsão alimentar. E ela estava, assim, bem afetada com isso. Ela não costuma cozinhar, o que dificulta, porque normalmente quem cozinha já tem uma facilidade maior em ter mais comida saudável em casa, etc. Então ela comia muita comida pronta, muita coisa assim. E ela tinha o hábito de comer na cozinha, porque a mesa dela era muito mal posicionada, a planta da casa, o lugar que tinham pensado para a mesa não era um lugar muito bom. Então a mesa ficou mal posicionada e desconfortável. Isso tem acontecido demais nesses dias que a gente tem vivido dentro de casa. As pessoas estão em regime de home office e elas estão trabalhando em cima da mesa de jantar. E muitas vezes elas deixaram de comer na mesa de jantar para comer em pé na cozinha. E isso é super perigoso. Para quem tem compulsão alimentar, então, gente, isso nunca deveria acontecer. Por quê? Porque a cozinha é onde estão os alimentos. É o berço ali da comida infinita. Então você não come e se sente satisfeito e para. Você come, abre um outro armário e lembra de um negócio que você comprou, de uma porcariazinha que você tem ali. E aí você abre. E quando você vê, você já tá assim, passando mal de tanto que você comeu, né? Então, essa minha cliente, ela tinha esse hábito de comer na cozinha. E isso tava desfavorecendo ela de muitas formas nessa compulsão alimentar, né? E ela acabava ficando ali, a cozinha meio bagunçada, ela consumindo muita bobeira, depois ela se sentia mal, pesada e etc. E isso influencia de diversas formas, porque também, né, começa a ficar perturbador, a pessoa já tá tratando da ansiedade, etc. Então tem todo um negócio que influencia o outro, né? E aí, eu propus para ela colocar a mesa dela num lugar estratégico ali. E naturalmente ela já começou a mudar os hábitos alimentares dela. Por quê? Para começar, ela tinha que pensar tudo que ela ia colocar num prato antes de levar o prato para a mesa, tá? Isso já é uma coisa bacana. Porque isso também é interessante. Às vezes as pessoas têm hábito de colocar todas as comidas na mesa e a gente vai se servindo. Só que isso também gera na gente aquela necessidade, às vezes, de comer mais do que a gente quer, porque aquilo tá tudo na nossa frente. Às vezes o melhor é a gente fazer o prato, já com tudo que a gente precisa, e de repente deixar na frente só a salada, sabe? Essas coisas que você pode comer à vontade depois. E aí você leva pra mesa, senta e come. Isso já fez um efeito muito grande na vida dela. Porque ela já não tinha aquele acesso àquela comida infinita, né? Que estava na cozinha. E aí, outro efeito muito importante, eu falei para ela assim, eu queria que ela tinha uma vista muito bonita do apartamento e a gente colocou a mesinha dela bem na frente da janela. Eu falei, vamos colocar bem na frente aqui da janela e etc. Ela, mas jura, aqui não parece, porque o lugar para a mesa não era esse. Aí eu falei para ela, não, vamos testar, vamos ver.
Como você se sente com isso? Porque é sempre assim, né? A gente tem que ver como a gente se sente. Se realmente aquilo que foi pensado para aquele momento, se tá tendo o efeito que a gente espera. E aí, ela começou a perceber que como tinha uma janela muito grande, como existia movimento do lado de fora, existia natureza, existia o trem que passava, existia um lago longe ali que dava para enxergar, sabe, uns barquinhos, etc, as pessoas na rua, existia coisa ali. Quando ela sentava ali, ela ficava muito mais tempo sentada, muito menos ansiosa para sair, porque aquele momento era muito impactante na vida dela. Então ela sentava, ela comia mais devagar, ela prestava mais atenção no que ela estava comendo e ela ainda curtia aquele momento. Então a gente não só trabalhou a alimentação, o hábito alimentar em si, a gente também trabalhou o fato dela ter um momento de consciência plena, dela ter um momento presente ali, que é muito importante em quem tem ansiedade, por exemplo, tá? Então, esse é só um exemplo, por exemplo, de como a gente consegue usar o nosso ambiente para influenciar os nossos hábitos alimentares. Gente, isso é tão importante, eu tô falando dos hábitos alimentares, não, dos hábitos diários. Mas eu tô falando dos hábitos alimentares porque isso é explorado pelos restaurantes, isso é explorado pela indústria alimentícia. Existem lugares que eles são propícios de diversas pequenas coisinhas que influenciam a sua mente a comer mais, tá? E tem lugares que é o contrário, eles querem que você coma pouco, porque, sei lá, eles têm buffet free, eles não querem que você saia ali comendo por todo mundo, eles querem que sobre, né? Aí tem um outro que não, que você vai pagar por prato, então é interessante você comer mais. Tem lugar que é interessante você ficar muito tempo sentado na mesa, tem lugar que eles querem que você vá embora logo. E tudo isso é pensado, tudo isso é estudado dentro, né, da neurociência, para compreender a sua reação, a reação da nossa mente nesses espaços, para a gente poder colocar, para esses lugares, né, eu tô falando da indústria alimentícia aqui, porque eu falei do caso da minha cliente de compulsão alimentar, mas poderia ser em loja, tem também a compra compulsiva, existem várias coisas, e eles trabalham muitas coisas no nosso ambiente para a gente conseguir, para eles terem essa reação nossa. O problema é que quando tá na nossa casa, não é uma vez que isso acontece, começa a acontecer todos os dias. Quando a gente coloca na nossa casa elementos que trazem essa, por exemplo, você tem dificuldade com a compulsão alimentar, e a gente criam elementos ali dentro da nossa casa que ativam isso. Ah, você tem dificuldade com ser impulsivo. Ah, coloca coisa na casa que ativa. Isso se torna um hábito. Porque todo dia a gente começa a fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, tá? Um exemplo meu também, eu, por exemplo, queria criar o hábito de dormir, de acordar cedo. Porque eu conto isso às vezes aqui, eu tava ficando muito estressada, eu não gostava, odiava, tipo, tinha raiva mortal de acordar cedo, e eu precisei, meus filhos precisavam, eu não tinha muito o que fazer, assim, a vida me obrigou a acordar cedo, e eu acordei muito brava por muito tempo, até eu pensei assim, gente, eu preciso mudar isso, eu preciso adquirir esse hábito de acordar cedo, então não é só se forçar a acordar cedo, como eu vou favorecer esse acordar cedo, como vai ser prazeroso, o que eu preciso para ser prazeroso esse acordar cedo? Eu acordo cedo e vou para onde? Eu vou para a sala, então o que eu vou deixar nessa sala para me receber ali, para ser fácil, para ser agradável, a roupa, que roupa eu vou usar que vai estar ali fácil para eu já me trocar, para eu já entrar ali no meu personagem de atividade, de dia, de acordada. Eu vou deixar um rímel à mão, um creminho, eu vou lavar meu rosto, eu vou passar o que no meu rosto quando eu acordar, eu vou escovar meus dentes, eu vou fazer xixi, eu vou me trocar. Como eu posso deixar a minha casa propícia para eu fazer isso? Eu tenho muita dificuldade de despertar realmente minha mente, eu fico muito, muito sono, já tentei. Então, de repente, assim, eu falei da aromaterapia ontem. Será que não dá pra gente, de repente, pensar nos aromas que vão te ajudar a despertar quando você acorda e etc? Então, isso é a gente pensar no nosso ambiente pra gente tentar colocar esses hábitos, sabe, no nosso dia a dia, tá? Tá claro, gente? Vocês estão entendendo? Me manda os coraçõezinhos, se alguém tiver alguma pergunta, pra gente poder seguir aqui um pouquinho. Vou parar, tô falando muito, vou beber uma água. Senão, né, a gente também estraga a nossa garganta e etc. Oi, Gemily, tudo bem? Tudo bem, meninas? Deu pra entender? Acho que tá tudo bem, né? Então, vamos lá.
Ah, Aline, eu entendi isso, mas sabe, eu tenho um hábito que eu não consigo mudar, sei lá, eu preciso comer doce todos os dias, eu preciso. Ah, que bom, Fê, obrigada. Obrigada pelo retorno. Então vamos lá. É, Mas, Aline, eu sei que eu tenho hábitos nocivos, sei lá, eu fumo, eu tomo muito café, eu como muito açúcar todo dia, e eu tentei, mas eu não consegui mudar. Cara, tentou errado, sem método, sem técnica, sem pensar, sem apoio. Cara, é muito comum. A gente fala que, aqui eu foco muito nessa influência do ambiente, só que quando a gente está falando de influência, a gente tem que lembrar que a gente também é influenciado pelos outros. O que é mais fácil? A pessoa quer parar de fumar, ela andar com todos os amigos dela fumantes o tempo inteiro, ou ela andar com pessoas que não são fumantes, que são mais, sei lá, de repente até mais saudáveis e etc. Se ela for para esse segundo grupo, a possibilidade dela conseguir alcançar aquilo é muito maior, né? Esse é o poder, por exemplo, de um grupo tipo Alcoólatras Anônimos, tá? Então, por exemplo, no Alcoólatras Anônimos, eles não eram, quando eles começaram, eles não eram muito científicos, assim, não era uma coisa muito estudada, mas eles sabiam o poder da comunidade, eles sabiam o poder da influência das outras pessoas na vida. Então, eles começaram a juntar esses grupos e a criar todo aquele método que muita gente criticou, só que tinha muito efeito, porque quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa de pessoas do nosso lado que estejam no mesmo lugar, tá? Oi, Silvana! Ah, obrigada. Que bom que vocês estão gostando do tema, gente. Tô muito feliz. Eu falei que essa semana tá especial. Eu tô com uns temas muito, muito, muito legais. Vocês vão gostar e a aula, quem ainda não se inscreveu, se inscreve para participar do Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida, que vai ser o evento do dia 12 de agosto, de graça, tá, gente? Gratuito, online, maravilhoso, que vocês vão entender um pouco mais de cada elemento, assim, da casa que pode influenciar a sua vida, tá? Olá, tudo bem? Mas vamos lá continuar. Que nem eu falei, o poder, por exemplo, do Alcoólatras Anônimos tem esse negócio do poder muito grande na comunidade. Então, quando a gente quer mudar um hábito, a gente precisa encontrar pessoas ao nosso lado que estejam meio que... Se é um hábito nocivo, por exemplo, é melhor, né? A gente encontrar pessoas do nosso lado que estejam buscando algo assim ou que tenham chegado lá. Porque na hora que tiver difícil, elas vão falar, não, fica aqui comigo, não, eu não vou te deixar, eu estou do seu lado, eu sei que tá difícil, eu já passei por isso, mas vamos junto. E não, porque isso pode acontecer demais, tipo, a pessoa quer parar de beber, daí ela sai com os amigos só que bebem, daí ela vai, daí ela tipo, não quero mais, e as pessoas assim, não, mas só um golinho, mas hoje não vai dar nada. Só que quando a gente quer mudar de hábito, o hoje não vai dar nada é o que dá muito, entendeu? Então não pode. A gente precisa entender e fazer e continuar a pensar nos nossos hábitos, mas como a gente vai trocar esses hábitos e ter também pessoas do nosso lado que estejam do lado disso, que apoiem isso. Não que você vai esperar o apoio dos outros, porque às vezes a gente espera o apoio justamente da pessoa que não vai compreender essa sua necessidade de mudar, que não vai compreender a sua necessidade de fazer isso ou aquilo para ser quem você é, porque só você sabe o que dói em você e só você sabe onde você quer ir. Só que a gente precisa se certificar de que a influência das pessoas da nossa volta também vai ser positiva, também vai ser bacana, tá? E elas também vão estar lá do seu lado caso você precise e não vão te deixar desistir, porque principalmente esses hábitos que são difíceis para o nosso dia a dia, né, de vícios e etc., eles são muito, muito difíceis de largar, muito difíceis, mesmo quimicamente é difícil, então a gente precisa certificar que as pessoas estão ao nosso lado, né? Mas eu não tenho apoio para nada, meu marido não me apoia, minha mãe, meu tio, minha vizinha, minha esposa, seja quem for. Gente, se a gente for esperar apoio, principalmente das pessoas que podem estar numa situação diferente e não enxergar as suas necessidades, a gente não segue a vida, tá? Então, é muito importante a gente se preocupar em agir, em fazer, em mostrar, mas não esperar que os outros aprovem. Muitas vezes essas pessoas precisam ver acontecer para elas começarem a falar, entendi, tá? Não é sempre por mal que as pessoas te desanimam a continuar, não é sempre por mal que as pessoas não te apoiam, às vezes elas realmente não enxergam o que você está enxergando. Só que só você é você, e você que sabe o que é melhor para você. Então, se você está ali buscando algo que é melhor para você, não fique atrás do apoio de quem não vai entender isso. Tente encontrar pessoas que vão entender. Porque daí você vai começar a perceber a diferença
sabe? A diferença do olhar, a diferença de como as pessoas passam. Eu tô falando disso, me veio agora eu tô falando de hábito, mas agora eu falei de comunidade, eu vou dar um exemplo muito rapidinho para vocês aqui, né? Eu tive silicone por muitos anos e eu decidi tirar. E aí eu tirei faz uns 40 dias, quem tá aqui há mais tempo deve ter acompanhado, mas eu entrei nos grupos de desplante de silicone, né, de pessoas que tiraram, e a gente tem um grupo no WhatsApp de meninas que vieram tirar em Portugal. E assim, cada uma divide quando a menina fala assim, eu estou com medo disso, ninguém fala assim, ai, mas que bobeira, ai, que preocupação besta. As pessoas lá dentro se entendem, então elas falam, eu sei, eu também passei por isso, eu também tive essas dores, eu também tive medo da cirurgia, ai, eu também tinha medo de não ficar bonito, ai, eu também tenho medo, mas eu me vejo agora de outra forma. E isso é o grande poder da gente inclusive sair dessa experiência olhando de uma forma positiva. Tá? Porque se eu tirar, e se meu peito, sei lá, por exemplo, nesse exemplo, ficar murcho, e eu só andar com pessoas que têm um siliconão bonitão, eu vou me sentir mal de ver isso, tá? Não tô dizendo que você precisa trocar todos os seus amigos, tá, gente? Só tô dizendo que você precisa pensar com quem você anda. Porque se a pessoa, ela não está, assim, se ela não tem os mesmos objetivos que você, se ela não se encaixa naquilo que você imagina para sua vida, você tem que certificar que você vai ter pessoas assim também na sua vida, principalmente, para você poder equilibrar isso, tá? Mas voltando para os hábitos, isso também tem a ver com os hábitos. Imagine se você quer deixar de fumar e você está num grupo de pessoas que estão no mesmo barco que você. Essas pessoas, elas vão te apoiar. Quando for difícil, quando você sentir que dói, quando você sentir que você não vai conseguir, vai ter gente lá dizendo assim, eu também, mas eu tô aqui do seu lado. Não faça isso, tá? Eu quero ir pra academia todo dia. O dia que você não quiser, se você tiver amigas e pessoas que vão pra academia todo dia ou que estão no mesmo barco que você, quando você desanimar, elas vão te arrastar pelo braço e você vai ser obrigada a ir. Tá? Então é legal a gente pensar e a gente estar no meio de pessoas que têm esses objetivos. E a gente não precisa esperar só as pessoas que a gente ama ou que amam a gente apoiar, porque nem sempre elas vão enxergar, mas quem tem o mesmo objetivo vai. Tá? Então isso é um recado aqui da parte de hábitos muito importante, que eu saí um pouco do foco, mas espero que tenha dado para entender. Deu para entender ou eu viajei muito? Me contem. Eu viajei muito no papo aqui, porque às vezes eu tenho um scriptzinho aqui pra eu saber o que eu vou falar pra vocês. Afinal, é uma aula, eu não quero, né, deixar as coisas jogadas. E às vezes eu lembro, no meio do negócio de situações. E aí eu quero expor isso pra vocês, né? Enfim. Legal, Fê. Acho que eu fui clara, né? Não viajei muito, não. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. O hábito, eu gosto de fazer um resuminho no final, mas vou aqui falar de novo. O hábito, ele é muito importante para a gente alcançar nossos objetivos. Se a gente não alcançou nada, ou se a gente alcançou pouca coisa, ou se a gente ainda tem muito que alcançar na nossa vida, se a gente não mudar os hábitos hoje, a gente não vai chegar lá. O que você não consegue no amanhã está nos hábitos que você não mudou hoje, tá? Então, se você quer ser mais rica, você precisa colocar hábitos que vão te levar para esse lugar. Quais são os hábitos? De investimento, de juntar dinheiro, de isso, de aquilo, você vai, né? E aí quem que você vai encontrar? Pessoas que querem fazer isso. Se você encontrar só suas amigas que amam gastar, você tá perdida. Vai ser difícil você não gastar tanto quanto elas, a não ser que isso já esteja enraizado em você, né? Então, os hábitos comandam a nossa vida. Só que a gente não pode, só que a maioria deles está instalado meio automaticamente na nossa rotina, tá? Então a gente precisa se conscientizar dos hábitos que a gente tem pra gente encaixar hábitos novos mais bacanas ali que vão levar a gente a alcançar nosso objetivo. É tão interessante essas coisas do hábito, gente, que tem um livro que chama O Poder do Hábito, né? E ele fala de vários estudos sobre hábitos, sobre coisas assim. É muito, muito, muito interessante esse livro. E ele dá alguns exemplos, por exemplo, de pessoas que perderam a memória. Mas que por conta do hábito, a pessoa seguia aquilo tão, assim, direitinho no dia dela, que ela não tinha problema. Ela conseguia conviver com aquilo com uma certa facilidade. Assim, ela não morria, né? Ela conseguia viver, porque ela, apesar de tudo, ela criou, assim, uma das formas de fazer com que ela sobrevivesse foi criar hábitos. Então a pessoa acordava, fazia isso todos os dias. E ela fazia tão automático que mesmo que a memória dela tivesse afetada, o hábito fazia com que ela fizesse automaticamente. Isso é muito maravilhoso, tá? Então, mas a única coisa que eu quero dizer é assim, você decidiu, você tá olhando agora seus hábitos, eu tô aqui falando pra você, você já pode começar a anotar os hábitos que você tem, o que você gostaria de mudar, ou os que você gostaria de adquirir. Às vezes eu particularmente não tenho hábitos hoje que eu digo assim, eu quero mudar esse hábito.
Eu tenho hábitos que eu quero adicionar no meu dia a dia. Mas não necessariamente eu quero modificar algum, porque até então eu não tenho, neste momento, nenhum hábito que é muito prejudicial, tá? Mas, então vamos lá, a gente olha hábito por hábito. Não vai acordar amanhã e decidir adicionar 50 hábitos na sua vida. Eu já sei, eu vou acordar amanhã, eu vou correr, vou comer bem, eu vou... Não! Tenta colocar um. E na hora que aquilo tiver enraizado na sua vida, você coloca os outros, tá? Olá, Alexandra. Aí você coloca os outros. E os outros. E é legal entender que, às vezes, um hábito, ele tem poder sobre o outro. Então, às vezes, a gente consegue mudando um hábito, os outros já meio que vem, assim, efeito, sabe? Borboleta ali, vem junto. Por exemplo, eu, quando vou à academia, assim, quando eu tô indo muito bem em academia, eu me alimento melhor. Então, normalmente, eu não preciso me preocupar excessivamente com a comida. Porque quando eu tô na academia, já é automático a minha cabeça querer se alimentar melhor. Quando eu quero comer uma bobeira, às vezes eu falo, não, a aula hoje foi tão pesada, não vou. Eu não preciso me justificar muito, tá? Então, toda vez que eu tenho que fazer uma dieta ou qualquer coisa, eu estou na academia, pra mim é muito mais simples, é muito mais fácil, mas eu preciso estar na academia já, indo e etc, tá? Então, por exemplo, isso é um exemplo do efeito ali borboleta nos nossos hábitos. Então, não chega tentando mudar tudo, você não vai conseguir, você vai achar que você é incapaz e etc. Então, é importante a gente ter um método, é importante a gente ter apoio, é importante a gente compreender como o ambiente pode favorecer esse hábito, tá? E não, então assim, vai um por um. Enquanto você vê que aquilo lá tá natural, você... agora eu vou por esse outro, porque esse daqui já tá acontecendo e etc, tá? Tem gente que fala, gente, de 21 dias para adquirir um hábito. Não é bem assim que funciona. Tem hábitos que rapidamente você conseguiria colocar na sua vida. Tipo, se você decidir, se você gosta de doce e você quiser colocar o hábito de comer sobremesa todo dia, você não vai precisar mais do que um dia para você começar a incorporar aquele hábito. Agora, tem hábitos que você vai precisar de mais tempo para ser natural para você. Agora, o que você vai determinar se aquilo é um hábito ou não, é justamente se é natural. Eu preciso pensar muito, é uma coisa que eu preciso fazer grandes esforços. Ou se assim, sei lá, ir na academia, eu já tô indo super bem. Se tiver um dia, que às vezes faz parte, né? Que às vezes você fala assim, hoje eu não tô afim, mas no dia seguinte você volta sem pensar muito, isso é um hábito, tá? Aquilo já está lá. Então, a gente tem que pensar em um por vez. Não vamos começar a tentar fazer tudo de uma vez, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar, então, qual é esse hábito, né? Que hábito que eu vou mudar? Segundo, é tentar identificar o que é o gatilho daquele hábito na sua vida. Por que aquilo acontece? Então, assim, por exemplo, você é uma pessoa fumante, então, normalmente o café me faz fumar. Ou não, quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, me faz fumar. Ou não, aquilo já é tão enraizado que não existe necessariamente um gatilho, existe o hábito mesmo. Eu normalmente fumo nesse horário, nesse horário, nesse horário. É interessante a gente entender o hábito do hábito. É interessante a gente entender como é que ele acontece, tá? Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tava me contando que ele tava trabalhando muito, assim, muito, muito. Ele chegava em casa, tipo, 9h30 da noite, 10 horas, se jogava no sofá, não tinha força pra mais nada, pedia pizza todo dia. Tipo, o pessoal da pizzaria, melhor amigo dele, já praticamente ele trazia sem ele pedir. E um dia ele determinou que tinha que parar e etc, de fazer isso. E aí ele começou a tentar entender assim, por que eu faço isso? Por que eu peço a pizza? E aí ele começou a fazer, bom, eu chego em casa, eu não tenho comida pronta, a minha cozinha tá bagunçada, porque eu deixo as coisas de manhã, saio, ninguém vai me ajudar, eu acabo com aquela bagunça, eu não tenho paciência de lavar, de arrumar as coisas de manhã para fazer alguma comida, é mais fácil ligar pra pizzaria. Outra coisa, quando eu chego, eu tenho o hábito de jogar as minhas coisas no chão e sentar no sofá, e eu não consigo mais levantar. Então, assim, coisas que ele mudou. Ele começou a deixar comidas mais saudáveis à mão, mais saudáveis na mão, dentro da cozinha dele. Ele começou a limpar as coisas do café da manhã. Olha como é uma coisa besta, mas que é importante. Quando ficava bagunça, quando ficava acúmulo de coisas lá, na hora que ele chegava cansado, era muito mais difícil arrumar aquilo pra você fazer outra coisa. Então, ele começou a acordar, ele falou assim, eu comecei a acordar até 5 minutos mais cedo, só pra eu ter a certeza que vai estar tudo limpinho e que vai estar à mão a comida mais saudável pra eu comer, né? Uma comida mais legalzinha pra eu comer. E toda vez que ele chegava, ele se proibia de sentar no sofá, ele ia direto pra cozinha
Ele ia direto pra lá, já pegava a comidinha, já punha, já se alimentava bem. Porque ele entendeu o gatilho daquela ação. Ele entendeu que sentar no sofá era o que estava fazendo aquilo tudo acontecer. E que ele poderia se, né, prevenir disso para isso acontecer, tá? Então, às vezes, o nosso hábito, ele tem raiz em certas atitudes nossas. Então, a gente precisa, quando a gente quer mudar algum hábito, a gente precisa fazer isso. É importante dizer, gente, que a gente muda. A gente muda hábitos, a gente normalmente não abandona, tá? Então, é muito legal a gente fazer a substituição. Por exemplo, eu quero, por exemplo, eu tomo 5 cafés por dia porque aquilo me faz bem, eu gosto da energia, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, o que mais que me dá energia? Algum cheiro específico da aromaterapia, dançar me dá energia, ouvir uma música bacana me dá energia. Como que eu vou deixar aquilo de uma forma estratégica para quando eu sentir aquela necessidade de fazer aquilo e aquilo começar a gerar aquela ansiedade que normalmente gera quando a gente já tem um hábito meio enraizado, a gente quer mudar, né? Dá aquele desespero que você acha que parece que não vai conseguir. Então, sei lá, eu vou ligar uma música legal, eu vou dançar, eu vou colocar lá o cheirinho que ativa também o meu cérebro, tá? E aí a gente consegue fazer essa substituição, a gente consegue começar a colocar situações que também gerem prazer na nossa vida, pra gente substituir aquilo que a gente quer mudar, tá? E aí, depois, a gente vai pensar, pronto, a gente tá pensando, a gente tá substituindo, então a gente começou a pensar no hábito em si, a gente começou a avaliar de onde foi que ele começou, a gente começou a pensar como a gente pode fazer para substituir esse hábito. E aí a gente passa a pensar um pouco no ambiente, como ele favorece, né? Como eu falei, por exemplo, toda vez que eu vou pôr uma música legal, toda vez que me der vontade, eu vou ouvir tal música, porque também eu me sinto energética quando eu ouço tal música. Então, em vez de tomar café, eu vou fazer isso. Legal, então a música tem que estar à mão, né? De um jeito fácil. Pra você dar um play e dançar, sei lá, tá? Ou ter coisas felizes, ou ter o cheiro do aromaterapia, ou qualquer coisa assim que você vai utilizar. Pronto, a gente tem que, às vezes, testando, né? Porque tem coisas que são mais fáceis do que outras. E aí, no passo 5, se olhar, né? Fazer meio que aquele debriefing, assim. E aí, eu tô conseguindo? Isso tá funcionando? Ou tá muito difícil? Já faz uns dias, eu achei que já ia ficar mais fácil, não tá. Sabe? Como é que isso tá funcionando pra mim, né? E a gente avaliar isso. Será que eu troco? O que tá faltando? Será que eu não entendi qual é o gatilho? Será que tem mais alguma coisa ali que eu não peguei? Né? E aí, a gente entra, assim, uma coisa que é muito importante, que é a gente trabalhar com a nossa recompensa depois. Porque quando a gente quer mudar, eu tô falando agora de mudar hábitos nocivos, né? Adicionar hábitos na nossa vida tem muito mais a ver com isso que eu falei do ambiente também, né? A gente pensar, será que se eu colocar isso nessa posição vai facilitar? Será que se eu deixar na outra posição isso vai facilitar para eu ter meus hábitos? Mas eu tô pensando tô falando aqui um pouco da dificuldade, que é na troca, na substituição de um hábito já muito enraizado e que prejudique de alguma forma você. E aí, em um determinado momento, você vai ter que gerar essa sensação de bem-estar. Porque quando a gente tá fazendo algo para trocar o hábito, pode ser mesmo um pouco difícil demais, assim, pode ser cansativo, pode ser exaustivo. E se você não se der um prazer em algum momento, é difícil você continuar, sabe? Então, assim, coloca meta. Tipo assim, se eu ficar 10 dias sem fumar, eu vou fazer X. Isso é correspondente, por exemplo? Isso é uma coisa legal. Em 10 dias, eu compraria sei lá quantos maços de cigarro. Como eu vou economizar no maço de cigarro? Eu vou pegar esse dinheiro e vou usar para me dar um presente, para sair com uma amiga, para tomar um café, para comprar alguma coisa legal para mim. Eu vou me valorizar pelo esforço que eu fiz, porque isso é difícil, né? Se você, de repente, você não trocou nada, mas você queria colocar um hábito de acordar de manhã cedo e fazer certas coisas, e aí depois de 20 dias, sei lá, você determina que eu consegui, que eu fiz isso com dificuldade, eu vou me dar o direito de fazer tal coisa. Tá? Eu vou me dar o direito de fazer algo que me dê prazer. Tá? Eu determinei que eu quero fazer isso. Isso é muito importante, tá? A gente trabalha muito a nossa mente, né? Essa coisa de recompensa, ela é muito poderosa, tá? Pra nossa mente. Eu não vou entrar no momento da recompensa. Um dia eu falo pra vocês um pouco do funcionamento da recompensa. Eu fiquei aqui parando, não vou falar da recompensa, mas não vai dar, porque a gente já tá aqui há um bom tempo, eu já tô aqui há quase 50 minutos, e daí eu vou entrar num outro assunto, vou me empolgar e vou querer falar de recompensa forever. Mas é pra vocês entenderem.
Quando a gente quer mudar, a gente tem que parar de achar que a mudança, que mudar os hábitos, que, sei lá, fazer uma dieta, que ir pra academia, que acordar cedo, que isso é sofrimento. Não é. A gente tem que parar de pensar que não é. É, porque você ainda não começou. A partir do momento que é um hábito, isso é natural. Não é nem feliz nem triste, sei lá, só é, do jeito que é. Entende? Então não precisa, a gente não pode sofrer por causa disso. Então, quando a gente tá fazendo isso, que pode ser difícil, porque é difícil a gente tirar esse pensamento, um pensamento e colocar outro no lugar, a gente precisa caminhar para essa direção de sentir prazer com o processo. E a gente vai se dando essas recompensas para fazer isso. É óbvio que você não vai dar uma recompensa que, tipo assim, a cada 20 dias que eu não fumar, eu vou fumar um cigarro. Óbvio que não, né? Tem que ser outra coisa, tá? Que também te gere prazer, porque você está fazendo a substituição de hábitos, tá? E qualquer hábito, normalmente esses hábitos, eles nos dão prazer de alguma forma, tá? Então a gente precisa entender esse conceito para a gente poder fazer a substituição. Deu para entender? Tá tudo bem? Me contem se vocês têm alguma dúvida, ficou claro? Me manda aqui uns coraçõezinhos ou me conta, gostaria que vocês me contassem se tudo bem, se deu para entender. Enquanto isso, eu vou lembrando que quem não tiver inscrita, entra lá no meu perfil, clica lá no linkzinho, né, que fica em azul. Você vai entrar ali para a página para se inscrever no evento Transforme Minha Casa, Transforme Sua Casa, Transforme Sua Vida, tá? E esse evento, gente, eu vou explicar os elementos da neuroarquitetura, elementos da neurociência, que já comprovam que geram bem-estar para nossa vida, tá? Então vocês vão entender quais elementos que você tem que se preocupar na sua casa. Primeiro, gente, evento do Brasil, deve ser de Portugal também, arrisco dizer, que vai trazer esse tema da neuroarquitetura para pessoas que não são arquitetos, que não são designers, que não são da área, ou engenheiros, seja o que for, que meu objetivo é trazer de forma muito clara isso para sua vida, que é o que eu faço aqui também. Né? Quando eu falo de hábito aqui, eu não estou falando porque eu inventei, é porque eu já li vários estudos sobre esse poder, sobre como isso faz diferença na nossa vida. Como eu sei que dentro da nossa casa a gente consegue construir um espaço favorável para esses hábitos, por que não, né? Trabalhar isso com vocês. É isso que eu tenho que fazer. Que bom, Fê. Obrigada, então. Meninas, agradeço a presença. Amanhã, meio-dia, temos aqui de novo, tá? Uma aula. Quinta de novo, sexta de novo. Fim de semana a gente descansa, porque na semana que vem vai ter de segunda a sexta de novo, ao meio-dia, aulas todos os dias, muito lindas para vocês, tá? Então, quem não se inscreveu, corre lá se inscrever. Não espera mais, é gratuito, é online, não tem desculpa para não participar. Eu quero ver a transformação de vocês, eu quero ver vocês, ó, tô com a camisetinha do diamante de propósito, eu quero ver todo mundo brilhando como um diamante, todo mundo sendo lapidado aí por essa técnica tão maravilhosa, para brilhar como um diamante na vida, tá? Ó, grande beijo para vocês, uma boa tarde, um bom dia, até mais.